temos uma exploração com um total de 180 animais, dos quais 65 estão na produção e o resto é recria. E recria entre vacas secas. Então, e qual foi a situação mais difícil que enfrentou? A pandemia afetou-nos um pouco nesse sentido e sim, a pandemia. Mas de que forma? Em termos de preços, Sim. competitividade Sim, agrícola? em termos de preços, diminuiu bastante. A própria venda em quantidade também foi afetada? Sim, foi afetada. A sustentabilidade é a gente fazer o mais natural possível. Ou seja, usar o mínimo Sim. de químicos Usar, possíveis, sim, pesticidas, sim. Químicos hormonais, Sim. ou seja, tentar usar a ração mais natural, é isso? Exato. Qual foi uma das inovações mais significativas na agricultura nos últimos, digamos, 3 anos? 3 anos. As máquinas vieram ajudar muito no desenvolvimento. Mas o que é que eu posso dizer mais? Usamos a cisterna, usamos a rototerra, usamos muitas máquinas. A extração do leite já não é manual há muitos anos. Há muitos anos, sim, há muitos anos. Agora até há robôs para tirar o leite. Mas nós ainda é manual. Manual, com máquinas. Metemos a máquina e... Penso que é interessante ver esse desenvolvimento ao longo dos anos, a evolução tecnológica e a forma como a tecnologia apoiou os agricultores. Sim. Mas imagino que também seja um preço acrescentado, adquirir o equipamento e conseguir ser competitivo com outras empresas. Não sei, mas imagino que as outras empresas têm uma capacidade económica de adquirir tecnologia com muito mais facilidade. Sim, é verdade. Temos uma empresa de recolha, que é a Agros, e temos um contrato com eles, só podemos vender a eles. Ok. Pronto, mas assim conseguem pelo menos escoar todo o produto. Sim. Não ficam com o produto por escoar. Não. Ou seja, é uma coisa positiva. Sim. E dentro do seu tipo de negócio, qual é que acha que são as principais responsabilidades como agricultor? As principais responsabilidades? Ou seja, evitar... que a carne tem químicos. Sim, evitar esses problemas todos. E diria que tem sido bem sucedida até agora e que as pessoas têm gostado? Sim. Até à data não temos razão de queixa. Ou seja, quando você produz aqui a comida, que tipo de preocupações é que tem? E para que os ecossistemas envolventes se mantenham saudáveis? A preocupação que temos é os usos dos herbicidas nos solos. Usamos o estrume da vaca para fertilizar os campos e é isso. Pronto, ou seja, tentamos reduzir ao máximo tudo que seja para prejudicar o ambiente. E reaproveitam tudo aquilo que é produzido na vacaria, para tudo o que seja extra da produção de alimento, como por exemplo o estrume, aproveitam para fertilizar o solo. Desta forma produzir ainda mais comida, com melhor qualidade e preservar os ecossistemas envolventes. Então diria que o ecossistema agrícola está em união com os ecossistemas naturais envolventes. Sim. Como é que acha que as empresas multinacionais poderiam ajudar a melhorar a produção agrícola? Poderiam
ajudar a ter preços mais competitivos, por exemplo. Ou seja, conseguir pagar mais... pagar um preço justo por cada litro de leite, por cada quilo de carne. Sim. E porquê é que acha que neste momento o preço não é muito justo? Diria que os custos associados à produção de carne e de leite têm sido bastante elevados? Sim, tem sido. E tem aumentado ou tem diminuído ao longo dos anos com as inovações tecnológicas? Tem aumentado o preço dos produtos. Ou seja, cada vez a necessidade de um preço mais competitivo torna-se uma realidade para os agricultores urbanos. E relativamente ao governo, foi feita alguma política recentemente que tenha ajudado agricultores como a senhora a serem mais competitivos, a conseguir escoar os produtos com melhores preços? Não. Ou seja, é um desafio dos agricultores conseguir ter apoios. É verdade. Que tipo de alternativas é que existem no seu negócio para substituir produtos químicos? Têm que ser importados de longe ou que possam ter consequências nos animais ou também nos próprios solos para a produção de vegetais? Ou seja, nos animais nós usamos a ração e uma boa alimentação. Compensamos com esse produto. O que é o suficiente, não há necessidade de usar hormonas, correto? Não. Correto. E no solo, tal como mencionou, utilizam o próprio estrume natural das vacas para fertilizar os solos. Para fertilizar os solos, exatamente. O que também é uma boa alternativa. Sim. Neste caso, o que é que você acha do impacto que a agricultura tem na economia do país e na economia até mesmo a nível mais regional, como por exemplo a economia de Braga? Acha que tem muita importância neste momento? Acha que está a diminuir a importância? Qual é a sua opinião? Eu acho que está a diminuir porque há poucos produtores, cada vez somos menos e cada vez menos jovens. Ou seja, há uma necessidade de promover o empreendedorismo agrícola nos jovens. Sim, sim. Essencialmente nos jovens. Nos jovens, sim. Tinha que ir procurar um engenheiro para lhe fazer um projeto, por exemplo, e fazer um projeto de jovem agricultor, instalação de jovens agricultores. O meu marido, assim, isto já era dos pais do meu marido e ele quis continuar porque era uma vacaria muito mais pequena, nós fizemos muitas obras e foi a partir do projeto de Porolé. O Estado deu uma parte e nós metemos a outra. Só que não houve ajudas de dizer assim, a cooperativa foi que nos incentivou, não. E ele é que teve a iniciativa própria de querer continuar com o negócio e então procurámos um engenheiro para fazer esse projeto. Quando falamos de instalação de um projeto, porque muita gente pensa que o Estado ajuda, sim, o Estado ajuda, mas o dinheiro nosso tem que andar sempre à frente. Então, relativamente à relação que tem com as comunidades locais, existe algum tipo de parcerias? Existe algum tipo de... recebe alunos de fora, alunos das escolas, onde possam fazer aqui formação? Existe algum tipo de parceria assim? Sim, nós temos uma parceria com a Escola Profissional de Ponte Lima, que recebemos alunos que estão ligados na agricultura, vêm para cá estagiar. E temos também outro protocolo com a empresa Braga Move. Recebemos alunos do programa Erasmus, alunos de vários países, da Macedónia, da Turquia, da Tunísia, da Eslovénia, de vários países. E acha que eles vêm mais inspirados para trabalhar na agricultura do que da escola de Ponte Lima? Não digo mais inspirados, digo
alguns com mais vontade de aprender outras maneiras de trabalhar. Ou seja, é uma mais-valia não só para a comunidade Sim. de Braga, como também para a própria vacaria. Sim, sim. Onde eles têm a oportunidade de se formar, têm a Sim. oportunidade de aprender um pouco. De aprender um pouco do nosso trabalho E imagino que também ficam a saber em que condições é que a comida sim. é feita e, Sim, sim. e qual o tipo de técnicas e de métodos é que são usados. É que são usados, sim. Eles me fazem muitas perguntas sobre isso, sobre a alimentação e sobre a maneira como é feita. Ou seja, estão muito interessados em aprender e... Sim, em aprender e saber como é que alimentamos as vacas. Portanto, de certa forma diria que existem jovens adultos que estariam interessados em dar início a uma carreira como empresários agrícolas. Sim, acredito que sim. Pronto. Esse é um dos objetivos destes vídeos, inspirar estes jovens adultos a seguir uma carreira como agricultores, e acho que ficaram muito contentes com esta entrevista que está aqui a ser feita. Acho que ficaram muito contentes em aprender um pouco sobre o negócio que existe aqui em Braga, e agradeço novamente pela sua disponibilidade. Bem, muito obrigado. obrigado.